Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos ao 36º episódio dessa primeira temporada do podcast Spoilers da Vida. E hoje é um podcast especial em homenagem ao Setembro Amarelo. Para quem não conhece o Setembro Amarelo, é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio que surgiu em 2014. E apesar desse movimento brasileiro, o símbolo da fita amarela não surgiu aqui no Brasil e nem agora. Essa campanha ela tem origem em uma campanha organizada por uma fundação chamada Yellow Ribbon, ou Fita Amarela, que foi fundada em 1994. Mas para você poder entender, eu vou contar aqui uma história de um jovem adolescente chamado Mike M, que comprou e reconstruiu um Ford Mustang em 1968, e ele acabou pintando esse Ford de amarelo brilhante. E à medida que o Mike se tornava cada vez mais conhecido pela sua habilidade mecânica e por ajudar outros adolescentes e amigos, ele acabou sendo conhecido como Mustang Mike, o Mike do Mustang. E ele era um jovem alegre, extrovertido, ele ajudava a comunidade, e existem relatos até de um dia que ele encontrou uma senhora com 2 filhos pequenos e um carro parado na beira da estrada, e ele até mostrou a carteira de motorista dele para que eles não tivessem medo, e confiassem nele, não achassem que ele ia de alguma maneira querer machucá-los. E aí ele conseguiu ligar o carro, mas mesmo assim ele acompanhou a senhora e as crianças até em casa para garantir que eles iam chegar em segurança. E ele chegou até em um momento a cancelar um pedido de uma nova transmissão do carro que ele ia usar no Mustang dele e acabou comprando num ferro velho 2 transmissões, para que ele pudesse consertar também o carro de um colega dele. Só que no dia 8 de setembro de 1994, os pais dele chegaram na rua e encontraram o Mustang do lado de fora. E dentro dele estava o Mike já sem vida. Ele tinha se suicidado. E junto com ele foi encontrado um bilhete que dizia: "Mãe, pai, não se culpem, eu amo vocês. Com amor, Mike." Isso foi às 11h45 e os pais dele chegaram às 11h52. Então, 7 minutinhos ali de diferença. Infelizmente, o Mike tirou a própria vida por não saber como pedir ajuda, o que é cada vez mais comum hoje em dia, principalmente para pessoas que possuem doenças de natureza mental, como depressão e ansiedade. E essas doenças elas podem afetar o seu comportamento de forma silenciosa. Frequentemente elas se passam por uma simples tristeza ou por uma característica de personalidade do indivíduo e que com a evolução podem causar um grande transtorno e levar a pessoa até ao suicídio. Na noite do funeral, os amigos do Mike, a pedido da mãe, tinham feito 500 cartões para distribuir. E nesse cartão tinha uma fita amarela, em homenagem à cor do Mustang, e nela uma mensagem dizendo: "Existem pessoas que se importam e vão te ajudar. Se você precisar e não souber como pedir ajuda, pegue esse cartão e entregue a um parente, um amigo, um professor, um médico e diga: eu preciso usar a minha fita amarela." E desde então, essa fita amarela é o símbolo da prevenção ao suicídio e vem ajudando a evitar milhares de suicídios por todo o mundo. Agora em 2020, as estatísticas aqui no Brasil são assustadoras. São registrados mais de 12 mil suicídios todo ano e mais de 1 milhão se a gente pensar no mundo todo. Realmente é uma triste realidade que está cada vez mais natural, principalmente para os nossos jovens. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estão relacionados a transtornos mentais e, em primeiro lugar, no mundo todo, está relacionado à depressão. E o pior de tudo é que cerca de 50 a 60% dessas pessoas que se suicidaram nunca se consultaram com um profissional de saúde mental, como por exemplo um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, principalmente porque elas tinham medo ou elas tinham algum preconceito. E nos dias de hoje, diante de uma pandemia mundial, isolados em casa, as chances de uma pessoa adquirir ou intensificar uma doença mental elas são muito maiores. Por isso que eu vim falar sobre esse tema, um pouco sobre depressão e como ela vem influenciando, o que ela vem causando e o que a gente pode fazer para tentar amenizar ou até evitar que ela aconteça. E eu começo dizendo que depressão não é frescura. Sim, eu também já pensei assim. Teve um momento na minha vida que eu era muito preconceituoso em relação às doenças de distúrbios mentais, como ansiedade, síndrome do pânico e depressão. Eu achava que era simples de resolver, era só não pensar do jeito que estava pensando, parar de ter medo, ter coragem. E é muito fácil quando você não conhece, A verdade é que, mesmo aquelas pessoas que têm alguém próximo passando por essa situação, elas não vão entender até que elas mesmas passem pela situação ou então elas estudem para entender o que efetivamente essa doença pode causar
que foi o meu caso. Eu nunca tive depressão, mas já tive pessoas próximas que tiveram depressão e até mesmo pessoas que tinham o mesmo pensamento que eu, que achavam que era uma coisa simples de resolver e que elas passaram por essa situação e tiveram que realmente procurar um profissional especializado para poder lidar, porque elas não estavam conseguindo, não era simplesmente uma questão de força de vontade, e elas não conseguiram se livrar dessa doença. E eu também já tive alguns transtornos relacionados à ansiedade que me fizeram procurar 2 psicólogas, e no fim me ajudaram até a quebrar esse preconceito que eu tinha e qualquer outro que eu pudesse ter em relação a doenças mentais, né? Principalmente entender o que estava se passando comigo. Mas muitas pessoas, elas não deixam se passar por essa situação, elas não vão ao psicólogo, porque elas têm medo, porque elas acham que psicólogo é para tratar gente louca, ou até mesmo porque elas acham que psicólogo é só uma conversa para tirar o seu dinheiro. E elas sentem que ir no psicólogo pode ser uma demonstração de fraqueza, de inferioridade, de vergonha. Gente, uma coisa eu posso dizer, ninguém escolhe ter depressão, ninguém faz isso para chamar atenção. A depressão é um distúrbio grave que afeta principalmente os sentimentos, fazendo com que a pessoa passe a maior parte do tempo se sentindo mal, com baixa autoestima, tristeza e até pensamentos suicidas. Os principais sintomas são insônia ou hipersônia, que é ou você não consegue dormir ou você dorme o tempo todo, muita agitação, fadiga, perda de energia, desmotivação com aquela rotina do dia a dia, sentimento de culpa e de inutilidade, autocrítica excessiva, capacidade reduzida de se concentrar ou de tomar decisões, pensamentos recorrentes de morte ou suicidas ou de que alguma coisa vai dar catastroficamente errada, né? E apesar de ter essas características bem peculiares, a depressão não é fácil de se diagnosticar, pois as pessoas escondem porque elas acham que vão ser vistas como fracas ou até mesmo porque elas não acreditam que se torne algo mais grave, né? Às vezes elas pensam, isso daqui é uma tristeza, hoje eu tô meio triste, meio melancólico, né? Mas se você vem sentindo isso de forma recorrente, há mais de 2 semanas, já está na hora de procurar uma ajuda especializada, não deixe isso se agravar. E se você conhece alguém que está passando por isso, converse com a pessoa, sem julgamento, sem preconceitos. Toda ajuda é importante nesse cenário, mesmo que a pessoa não se sinta confortável para pedir. E eu só passei a entender a depressão quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre a questão do nosso cérebro, né? A neurociência, como é que nós funcionamos num estado de depressão. E eu descobri que uma pessoa deprimida, ela sofre diversas alterações químicas que desencadeiam todos esses sentimentos negativos. Essa área do nosso cérebro, ela fica super ativa. Então a pessoa não consegue nem sair daquele humor, daquele pensamento, porque é como se fosse um imã que sempre levasse ela de volta. Então não adianta virar e falar, vamos dar uma animada, vamos sair. Não funciona. A pessoa vai estar sempre focada no negativo, ela vai estar sempre presa naquele sentimento. E é muito difícil você puxar uma pessoa para fora se ela não tiver um nível de consciência muito grande. E às vezes não é nem o nível de consciência, ela já está num cenário de química hormonal que ela vai precisar de um tratamento de remédio mesmo. E essas substâncias, esses neurotransmissores que são produzidos pelos neurônios para enviar informações de uma célula para outra, como por exemplo a serotonina e a noradrenalina, sempre que há um desequilíbrio na produção deles, é sinal de que a doença se instalou. Então beleza, é só fazer o equilíbrio dos neurotransmissores que a vida segue. Vou tomar um remedinho e está resolvido. Muitas vezes, para você sair de um estado crítico, você toma sim um remédio, o psiquiatra ele passa essa medicação e você acha o equilíbrio. Mas não é tão fácil assim. O equilíbrio ele pode ser por diversas causas, pode ser genética, ambiental, eventos de grande estresse, perda de alguém próximo. Até a solidão pode te trazer para um estado também de depressão. E aí tomar um remédio vai realmente te ajudar a estabilizar. Mas e aí? E quando voltar, você vai tomar uma dose maior? O problema é que você precisa realmente entender a causa raiz. E hoje em dia, as maiores causas de ansiedade e depressão são sociais e psicológicas, relacionadas à forma como vivemos, como falamos, como interagimos com outras pessoas. Alguns estudos eles mostram que estamos cada vez mais sozinhos do que jamais estivemos em toda a história da sociedade. Isso mesmo tendo computadores para conversar com pessoas do outro lado do mundo, celular para fazer conferência, nenhuma interação dessas substitui a interação humana. Ter milhões de seguidores nas redes sociais não te faz ser menos sozinho. Likes, comentários de pessoas que você sequer conhece são apenas métricas de vaidade.
Pense em quantos amigos você poderia ligar agora se você tivesse um momento de crise. Quem você poderia confiar realmente que pudesse ser seu confidente, que levaria esse problema a sério na sua vida? E, geralmente, quando você para pensar, você conta em uma mão, você conta no máximo em 2 mãos, por mais que você tenha vários amigos nas redes sociais. E você sabia que estar criticamente sozinho pode liberar a mesma quantidade de cortisol que receber um soco na cara de um estranho? Estudos mostram que o nosso organismo reage quimicamente, da mesma maneira. Então imagine como é ficar sozinho durante muito tempo. O ser humano, ao longo desses milhares de anos, evoluiu para uma vida em sociedade. A nossa sobrevivência era baseada nessa colaboração. As tribos, as castas, as comunidades, sociedades. Quando você se afastava da sua tribo, você acabava correndo muito perigo. E aí o que acontecia? O teu organismo liberava adrenalina e cortisol para você poder reagir se tivesse um ataque e para você ficar mais atento. Isso fazia todo sentido nesse contexto. Mas hoje em dia não faz. E hoje nós nos achamos cada vez mais autossuficientes, nós não precisamos mais de ajuda de ninguém, somos donos da verdade, não aceitamos aquilo que não é exatamente o que a gente quer. Viver sozinho é hoje em dia um emblema no peito, o lobo solitário, Mas para o nosso cérebro, mesmo que inconscientemente, isso ainda é um risco, e a química que ele faz reage da mesma maneira que lá atrás. Então você está bombardeando o seu organismo e te causando muita ansiedade quando você está vivendo sozinho. Alguns estudos britânicos trouxeram necessidades psicológicas básicas para que a gente consiga evitar um estado de depressão e ansiedade. E dentro desses estudos, a gente tem, por exemplo, necessidade de pertencimento, de fazer parte de um grupo, de interagir, de conversar, de realizar atividades juntos, de ajudar as pessoas. Mesmo quem tem interação maior com animal, com plantas, pessoas que às vezes moram sozinhas, mas tem um gato, tem um cachorro, ou tem um quintal que tem as plantas dela, isso ajuda muito na sensação de solidão. Outro ponto é estar em contato com a natureza, realizando atividades ao ar livre, tendo contato com seres vivos, isso também é muito importante. Você sabia que existem pessoas que passam menos tempo ao ar livre do que os presidiários que têm direito a 2 horas de banho de sol por dia? Imagine uma criança que cresce com menos de 2 horas ao ar livre por dia. Como é que vai ser o psicológico dela quando ela for um adulto? E por último, ter um propósito de vida, um objetivo, algo inspiracional faz com que a gente se sinta mais valorizado, mais importante. Pense como vai ser o nosso tempo aqui e, consequentemente, a gente acaba se sentindo mais feliz. Então tudo isso é muito importante para você manter um equilíbrio psicológico, para você se sentir bem. E o tema hoje foi esse. Falamos um pouquinho sobre depressão, a máscara da depressão, a máscara que a gente veste, e aí nesse momento de pandemia a gente vem usando muitas máscaras. Essa é uma que a gente não pode utilizar, que a gente tem que tirar, que a gente tem que se mostrar quando estiver sentindo de uma maneira que a gente precisa de ajuda, e nós estaremos sempre aqui para ajudar uns aos outros. Por isso que o ser humano ele tem que ser cada vez mais humano, tem que estar cada vez mais próximo. Pelo menos é essa forma que eu penso. Espero que vocês tenham gostado. Só um disclaimer aqui, eu não sou psicólogo, eu sou estudioso, eu gosto de aprender como funciona o cérebro, eu gosto de entender como as pessoas se relacionam, e eu acho esse tema super relevante, o comportamento humano, a forma como a gente lida com a ansiedade, com depressão, mas de qualquer maneira, se você estiver sentindo alguma coisa, o ideal é procure um especialista, um psicólogo, um psiquiatra, que vai poder te direcionar muito melhor do que qualquer artigo que você vai ler ou do que qualquer podcast que você vai ver, tá bom? Não tente se automedicar e nem procurar informações na internet. Isso daí, por mais que seja maravilhosa a internet, ela é fonte de muitas fake news, muitas coisas que não são necessariamente verdade. Então o ideal é procurar um médico especializado, tá bom? E segunda que vem a gente se vê de novo com um novo artigo. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.